E aí, galerinha, boa tarde. Boa tarde, galera de casa. Essa revisão, ela representa os dois primeiros módulos, certo? Para quem é da Isolada, evidentemente. Para quem não é, só te localizando, de 1500 até 1822. Então, aqui eu coloquei 7 questões sobre Brasil pré-colonial e colonial. Tá bom? Sempre você vai encontrar aí entre 2 ou 3 questões no Enem, qualquer outro vestibular, certo? Essas duas temáticas, pré-colonial e especialmente colonial. Galerinha, a primeira questão, estou te localizando aqui no padrão, certo? Qualquer dúvida cronológica, qualquer dúvida de conteúdo, qualquer coisa aí, galera de casa, é só falar. Te localizei, certo? Pré-colonial, revisando, é o começo aí dessa história do Brasil, evidentemente na visão europeia, de 1500 a 1530. Questão legalzinha aqui, só coloquei tema pancada, tema clássico, tema que cai, certo? E o específico, né, para te diferenciar da concorrência, ok? Pronto. Se essa primeira questão versa sobre pré-colonial, professor, tem resuminho no slide, na bucha, sobre o pré-colonial para você? Tem. Certo? É só observar, ó, tá bom? Tudo que você precisa saber sobre o pré-colonial. Aquilo que cai, certo? Isso para qualquer vestibular, tá bom? Então eu tenho a chegada de Cabral, lembrando que é uma chegada planejada, não é acidental, certo? E eu não posso usar o termo mais descobrimento, eu falo de conquista. E também a carta de Caminha, que vai narrar toda essa viagem, são 43 dias no mar, 10 dias aqui, Caminha vai narrar. Na carta de Caminha, processo de edenização do Brasil. Professor, me enquadra aí, ó, pré-colonial. Vai da chegada de Cabral, o período anterior é chamado de pré-cabralino, ok? Da chegada de Cabral até o início do processo de colonização, que oficialmente começa ali com a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, ali em 1531, e em 34 com o sistema de capitanias hereditárias. Então, nesse intervalo de tempo, a gente estuda o pré-colonial, expedições exploradas dentro do pré-colonial, a própria chegada de Cabral, que você precisa fazer essa análise, certo? A partir daí, as expedições exploradoras, as expedições militares, escambo, estanco, feitorias, civilismo comercial, nomenclatural, de punição, toda a relação aculturante que existe. Então, coloquei tudo isso aqui para você. As expedições exploradoras, com Gaspar de Lemos e Gonçalo Coelho. Lembrar que é para explorar, mas é também para mapear, impor padrões europeus, expandir o catolicismo, batizar a área. Então, lembre, o pré-colonial é um momento de conquista. Portugal está abrindo terreno para uma futura colonização. Mas, professor, por que Portugal não coloniza o Brasil a partir de 1500? Porque o Brasil não se enquadra na lógica mercantilista daquela época. Eles não encontraram nem os minérios, nem as especiarias, aquilo que movimentava a economia mercantilista. Ô, professor, e a madeira, velho? E o pau-brasil? Eles exploram? Sim. Mas através da madeira, que já era comercializada desde o século XII, no mundo, não dava, através dessa madeira, não dava para iniciar o processo de colonização. Ah, então Portugal despreza o Brasil, professor? Não, ele deixa o Brasil em segundo plano. Ninguém despreza uma área que envia expedições. São expedições caríssimas. As expedições exploradoras não é explorar por explorar, preste atenção nisso, viu? Quando eu falo de escambo, eu não estou falando de uma visão apenas econômica, uma relação de troca. Aqui tem toda uma relação de violência que a historiografia costuma romantizar. Tudo bem, gente? E eu não vou conquistar a área apenas com as expedições. Porque, como vocês viram, eu tenho 501, 503, 16 e 26. Em 30 anos, você não vai conseguir conquistar uma área só com 4 expedições. Por que não enviar mais? Se ligue, eu tenho Portugal conectado com a Índia, comercializando, jorrando dinheiro, porque ele tinha o monopólio da rota das especiarias. Ficou esperto nisso? Ok? Então, se eu tenho um intervalo de tempo, eu tenho que praticar
um civilismo diferente. Civilismo, que é um ato de conquista, civilizar, culturar, ok? Eu civilizo pela nomenclatura, mudando o nome da área, batizando a área, e eu não mudo apenas o nome, eu mudo a ideia de um local, a ideia cultural de uma área. Então, Portugal vai sair batizando a área. O próprio civilismo comercial, que é através do produto, porque eu não deixo... Epa, atenção! Se liga, viu? Ó, eu não deixo um produto aqui. Eu não comercializo eu não comercializo apenas um produto. Ninguém deixa apenas um produto. Você deixa também uma ideia. Então, quando eu civilizo pela troca, pela nomenclatura, o batismo da área, porque eu vou quebrar as raízes culturais, nomenclaturais, e eu civilizo também pela punição. Utilizar o degradado para que ele venha para cá, porque é uma punição europeia ter que viver na colônia até a morte. E aí o degradado, que é um europeu, na lógica de sobrevivência e na relação cultural, ele vai impor essa cultura europeia. Ele é funcionário do Estado, ele é militar? Não, ele está sofrendo uma punição, que é a degradação. Mas para sobreviver aqui, ele vai ter que impor sua cultura. Logo, o rei de Portugal, o Estado, através dos degradados, ele também vai civilizar a área. Ok, gente? Ei, preste atenção nessa dica. Essa dicotomia civilizado-selvagem vai percorrer toda a história do Brasil. Ok? Inclusive, quando Portugal reconhece a independência do Brasil, certo? Dom João VI exige, olha lá, uma indenização pelos serviços prestados ao Brasil. Ei, que indenização é essa? Que serviço foi esse? Ele alega que ele trouxe o civilismo, certo? Tirando o Brasil da selvageria. Ele trouxe a modernidade. Ele cobra 2 milhões de libras, gente, em cima disso, certo? Como um processo de indenização. E essa dicotomia existe até hoje. E aí, qual a reflexão, professor, em cima disso? Eu me eximo da responsabilidade histórica, nesse sentido, alegando que eu não explorei. Entende? Eu não exterminei. Eu trouxe o civilismo. Como se fosse um fardo, sabe? Uma missão. Nossa, eu saí da Europa, fiz tudo isso pelo Brasil. Meu Deus, como eu sou bom. Você entende isso? Então, não dá para isolar essa bagaça aqui, não. Professor, então as expedições militares, elas serviam só para a proteção da área contra franceses nesse momento, em relação à madeira, ok? Não, ela tinha que batizar, mapear, impor padrões europeus, expandir o catolicismo. Esse é um período, fique esperto, de conquista. Olha lá a dica que eu estou colocando aí embaixo. Bora, Ortiz, ó, sem catequese, não tem jesuíta aqui. Sem escravidão, é pré-colonial, não tem projeto colonizador, certo? Nem indígena, nem africano. Sem açúcar, é pré-colonial, viu? Não tem açúcar, nem entradas, nem bandeiras, nem capitanias, certo? Não existe isso no pré-colonial. E, processo de aculturação, violência em todos os sentidos, e a interação bacteriológica e viral, que é muito forte também nesse momento. Lembrando que a Igreja Católica também se faz presente. São 2 missas, ok? Inclusive tem um quadro da primeira missa lá, que sempre está caindo. Tudo bem? Ô professor, então é um resuminho do pré-colonial. E o senhor cobrou o quê? É aquilo que cai, moral. No detalhe para você. Puxa aí. É isso. Concentração. Tá chegando a tua hora, viu? É isso. Quem vai passar espirra? Meu Deus do céu, bicho. E, professor, tem gente que nem comeu aqui, não foi? Já veio direto, não sei de onde. E daqui vai não sei para onde. Não é isso? No vapor. Vamos lá. Bem, questão mais atual que essa. Impossível, né? 2022. Eita, não é essa não, viu? É essa aqui. Unesp. Deixo para a próxima questão. Nas primeiras 3 décadas que se seguiram a passagem da Armada de Cabral... Opa! Primeira coisa na questão. Você tem que se localizar, velho. Ok? Isso, pai. Na bucha. As 3 primeiras décadas
Pós-Cabral, 1500 a 1530. Olha, que delícia. Hã? Ele já te localiza, você, opa, pré-colonial, moral. Eu fui para aquela aula lá, eu tive um resuminho, pô. É direto, vai na bucha, comemora, gabarita. Ok, beleza. Sim, além das precárias guarnições das feitorias, apenas alguns náufragos e lançados atestavam a soberania do rei de Portugal no litoral americano do Atlântico Sul. O que é a soberania? É a conquista, é a presença, é o civilismo. Como Portugal envia pouquíssimas expedições, ele precisa marcar terreno, porque ele não está desprezando o Brasil, ele está deixando o Brasil em segundo plano. Lembre que dessa aula aqui pode, inclusive, surgir uma ideia aí que você utilize na redação também, viu? Fique esperto. Bem, aí ele vai dizer, se eu, enquanto português, enquanto Portugal, não consigo estar sempre no Brasil, porque, velho, eu tenho outras prioridades, eu vou lançar essa galera que são esses degredados ou lançados. O que eu falei, que é, Mariana? Ó, o civilismo de punição. Certo? São 3 civilismos. Aí ele pergunta, os lançados, que são os degredados, citados no texto, eram, olha que coisa simples, o problema, professor, eu nunca ouvi falar disso. Eu nunca ouvi falar de civilismo de punição. Aí, meu, não tem milagre. Entende isso? Você vai lá, eu só sei escamba, estanque e feitorias, professor. Do pré-colonial. Aí trava. Aí essa questão que define. Certo? Beleza. Então, os lançados citados no texto eram funcionários que recebiam, que recebiam da coroa a atribuição oficial de gerenciar a exploração comercial do pau-brasil e das especiarias encontradas na colônia. E aí? Quais são os erros? Primeiro, não é funcionário, está sofrendo uma punição. Certo? A degradação. Tem que beleza, pai. Viver na colônia até morrer. Certo? Ok? Ele está sofrendo uma punição. Ele não é funcionário. Primeiro erro, circulou aí. Pega a caneta e circula. Galera de casa, concentrada aí. Então, outro erro. Gerenciar a exploração comercial do pau-brasil e das especiarias. Lembre, nesse primeiro momento, de 1500 a 1530, eles não encontram as especiarias. Se tivesse acontecido isso, tinha existido a colonização, meu filho. Não cometa esse erro, respeite sua história, né? Certo? Que eu sei, é luta, moral. Ok? Encontradas na colônia. Aí, professor, eu posso falar de especiarias lá na frente, o quê? As drogas do sertão, certo? Depois do processo de interiorização e uma tentativa portuguesa, lá na frente, o Portugal trouxe indianos para que eles, olha que loucura, viu? Trouxessem determinadas especiarias e a partir daí cultivassem na Amazônia essas especiarias para fazer uma nova rota da especiaria ali no século XVII com a crise do açúcar. Certo? Você pegou, registrou, existiu isso lá na frente. No pré-colonial, não. Circulou o erro. Sim. Legalzinho. Vamos para B. Militares. Eles eram militares? Não. Quem vem como militar aqui para o pré-colonial? Valeu, gente. Obrigado pela resposta. Quem vem aqui no pré-colonial como militar? São as expedições militares. O degredado não é um militar. Ok, gente? Então, militares, vamos na bucha, viu? No tete a tete. Encarregados da proteção armada do litoral brasileiro. Certo? Expedições militares para impedir o atracamento de navios de outros países, nesse momento, especialmente franceses, interessados nas riquezas naturais da colônia. Que riqueza era essa nesse momento? A madeira. Eles não encontram nem os minérios, nem as especiarias, só o minério lá no final do século XVII. Matou, circulou o erro, concentrou. Essa é aquela questão que você começa a comemorar na própria leitura do enunciado.
né? Quando você já domina o assunto. Letra C. Comerciantes portugueses encarregados do tráfico de escravos. Opa. Pré-colonial, nesse caso, eu posso relacionar escravidão no pré-colonial? Não. Eles não eram comerciantes, os lançados, que atuavam no litoral atlântico da África e do Brasil e asseguravam suprimento de mão de obra para as colônias portuguesas. Isso existe, professor? Sim, mas no colonial. E no Brasil, a partir de 1550. Ok? Quando Portugal decide implantar o sistema de governador-geral. Beleza. Guardou? Letra D. Opa. Marcou a D? Você marcou a D, foi? Tá apagando agora porque eu tô falando, é? Isso, pai. Olha, o cara é na bucha, viu? Olha lá, vou mostrar. Olha a dica que eu dei. Sem capitania, só tem donatário se tiver capitania ou não. Então eu não posso dizer, meu filho, que eles são donatários das primeiras capitanias que assumiram formalmente a posse das novas terras coloniais na América e implantaram as primeiras lavouras para o cultivo da cana-de-açúcar. Eu não posso relacionar isso aos lançados, nem relacionar isso ao pré-colonial. E ele está dizendo no enunciado, as 3 primeiras décadas, é de 1500 a 1530, ponto. Mas podia estar certo o negocinho aqui. Beleza, porém, não está dentro da questão. Letra E. Opa, chegamos nela. É aquela questão que você começa a tremer quando vai marcar, né? Na emoção. Súditos portugueses enviados para o litoral do Brasil ou para a costa da África, geralmente como degredados, que acabaram por se tornar precursores da colonização. Certo? Beleza. Muito cuidado, coloque precursores aí entre aspas, tá bom? Beleza, eles ajudam no processo de civilismo, de conquista, mas ser precursor da colonização é um pouco pesado, porque aí eu já tenho um projeto de Estado, sabe? Gigantesco para colonizar. Então, mas você marca como correta a letra E de estranho que vos fala. Fechou? Dúvida? Revisamos aí um pouquinho do pré-colonial, lembrando algumas coisinhas. Vamos embora, vamos para a questão 2, porque como eu prometi, todo o período colonial revisado, nomenclatural, comercial e de punição, certo? Inclusive o nomenclatural, a origem do nome Brasil, por exemplo, vem de uma disputa nomenclatural, né? Entre a burguesia portuguesa, através da relação com a madeira, com o comércio, com o lucro, ok? Do pau-brasa, pau-brasil, e da ilha de Vera Cruz ou terra de Santa Cruz, que era um pedido da igreja. Então, além de exterminar o nome de origem indígena, há uma disputa entre burguesia, feitoria, né, e igreja em torno do nome Brasil. Que a igreja se sente ofendida, porque ela queria terra de Santa Cruz. Mas o nome Brasil insistiu a partir de 1503 e ficou. E a igreja vai dizer que é um nome satânico. Tá ligado? Porque tá ligado ao lucro, ao comércio. E que ironia, né? Em essência, a palavra Brasil vem do termo Bres, que é um termo céltico, que significa terra abençoada, né? Sabe? Brasilis, do mito Brasilis, da lenda Brasilis. Pegou? Isso. Vamos embora. Questão 2. Questão 2. Escravidão. É na bucha, é tema certo, e eu fiz um resuminho aqui para vocês. Tudo bem? Cadê? Oxe, aqui tá outra coisa. Pronto. Olha o resuminho aí. Lembrando que é um resuminho, meu querido, minha querida, da primeira parte. Certo? Que é essa parte do período colonial que a gente está revisando. O Brasil foi o país mais escravocrata do mundo, o último do Ocidente a acabar com a escravidão, o país mais africano fora da África que existe, o segundo país mais negro do mundo em quantidade, certo? A relação com a escravidão, ela é topada no Brasil, ela é pertinente, ela é enraizada. E aqui eu cito para vocês, por exemplo, como é que surge tudo isso, quais são as características. Você tem que lembrar do tripé do caos. Se eu começar a enumerar aqui algumas coisas e você
não lembrar de nada disso, você precisa estudar muito escravidão, tá bom? Tripé do Caos, Manual do Quebra-Negro, Bens Semoventes, Manumissões, Bastardia Jurídica. Ou seja, se você está estranhando esses termos, você precisa estudar um pouco mais. Lembrando, nós estamos diante de um sistema que a partir do século XII começa a existir na lógica mercantilista para baratear os custos, ok? Permitir uma exploração máxima da mão de obra, ok? E justificar essas, porque o mercantilismo entende na escravidão uma forma de baratear os custos, porque eu não pago salário, a possibilidade de explorar ao extremo o trabalhador, que é o escravo, e ganhar em cima do tráfico, que era mais rentável que a escravidão. Inclusive, a corrente mais nítida diz que é o tráfico, na verdade, que mantém, que sustenta e que forja a escravidão, e não o oposto. Muito cuidado, não é escravo, é escravizado, ok? Não é uma condição inerente a um povo, certo? Ou a um público, ou a um continente. É uma imposição. Então você, o africano, é escravo? Não, ele é escravizado, certo? Ah, professor, beleza. E o que o sistema mercantilista vai forjar para explorar? Porque pode bater a consciência no ser humano de que está explorando um outro ser humano. É muito simples. O sistema vai criar uma origem podre para o africano, pegando uma teoria imbecil aí, né? A suposta maldição de Cã, de que todos eles descendem de Cã, um dos filhos que não é deserta para viver na África, África de clima quente, que queima pele, punição, pele queimada, origem podre, ser sem alma, indigno de ser gente. E por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso, como é que eu tiro o peso na consciência humana de quem escraviza? Tirando a condição humana do escravizado. Exato. E aí eu vou praticar, através dessa origem, ó lá, a desumanização, certo? A despersonalização, a dissocialização, a coisificação, a desumanização, que é o que eles chamam de olhos de morte, certo? Eu coisifico, eu tiro a condição humana do escravizado e, portanto, tiro o peso da consciência humana de quem escraviza. E aí eu vou tentar manipular o negro de três formas. Ou pelo suporte ideológico, que é esse que eu estou citando, a maldição de Cã, certo? Ou com a ideia de liberdade, pegar uma quantidade e libertar 2 de 100, por exemplo, para gerar esperança nos outros de uma alforria, ou utilizar o manual do quebra-negro, que é, evidentemente, pela dor, pela punição, esvaziá-lo da condição humana, ok? E aí eu vou trilhar o processo de escravidão. A América recebe 20 milhões de escravos, escravizados. O Brasil, dos 28 chegaram no Brasil. Maior reduto escravocrata. Beleza? Eles vinham em navios negreiros ou tumbeiros, de entubar. De entubar não, viu gente? De tumbar. De morrer. Era o princípio de seleção, na ótica deles, dos mais fortes. Lembrar que existia um outro termo chamado de valor da sombra da morte. Certo? Então, se eu trago 2 escravos, um morre, o que sobrevive chega, está valendo por 2, porque ele resistiu à travessia ou translado diante de outro que não resistiu. Ele não veio só, ele traz um valor agregado, que vai aí para 10 ou 15%, é o valor da sombra da morte. Ficou esperto? Navios negreiros ou tumbeiros. Beleza? Chegam aqui, 18 horas de trabalho, expectativa de vida de 30 anos, só duravam 7 anos esse ritmo de trabalho, vinham dos bantus e sudaneses, lembrar do ritual do esquecimento, eles praticavam lá, na saída, né, no porto dos que não voltam, de onde não existe nem saudade e dor. Cuidado com isso, lembrar que aquela questão que diz, você utiliza tripé, o sistema que escraviza é o mesmo que trafica, é o mesmo que liberta, só que em velocidades diferentes, certo? Esse é o tripé do caos, que mantém o sistema mercantilista. Lembrar que se eu vou escravizar, evidentemente o cara vai morrer rápido, certo? Então eu preciso manter o sistema com tráfico, então o tráfico tem que estar numa velocidade maior. Por isso que o sistema entende o tráfico como mais um produto, certo? O negro como uma propriedade. E aí, indiscutivelmente, galera, eu
naquela ideia de que por que se escraviza o negro e não o indígena, professor? Mais, né? Porque o negro mais... Ah, não, porque o negro é mais apto à escravidão. Por favor, isso pode detonar teu texto ou errar aquela questão direta. Não existe aptidão a trabalho forçado. Ah, não, porque o negro era mais resistente fisicamente. Isso é merda, isso é eugenia. Ah, não, porque o africano, o indígena resistia mais que o africano até certo ponto se acomodava à escravidão. Não, o africano chegava a comer barra até a morte, certo? Resistia ao manual do quebra-negro. Ah, não, porque o índio era mais preguiçoso. No conceito de trabalho europeu, no conceito de trabalho indígena, ele era extremamente eficiente, certo? Então não comete esse tipo de falha. Então por que escraviza mais o negro que o indígena? Por conta do tráfico, que era mais rentável que a própria escravidão. Tá bom? Então, esse é o grosso. Cuidado que a bastardia jurídica é, se o africano é coisa, beleza? Se o africano é coisa, quando ele comete um crime, coisa não comete crime. Como é que eu julgo isso? Então, o primeiro ato humano do negro escravizado era o crime, porque a partir daí ele tinha que ser julgado como ser humano, porque coisa não comete crime. Isso é a bastardia jurídica. Pegou? Ok? Ó, isso aqui é para você olhar, certo? Em casa, depois com calma. Eita, eu não lembro disso, eu não sei isso. Vai buscando, tá bom? Porque a sua média tem que ser acima dos 38 acertos, certo? Das 45 de humanas. Tudo bem? Atente para o trecho a seguir. O tráfico negreiro se tornou uma considerável fonte de renda para a coroa, por meio de um amplo sistema de taxação. Por volta de 1630, circula aí o 1630. Circula, Morão. Bora. Chama. Isso. Quando eu disser sucesso, você vai dizer vem, tá bom? Tá bom? Beleza? Sucesso? Isso. Vamos embora. Tá chegando a sua hora. É possível, né? 1630, puxa a setinha aí, ó. Presença holandesa. Aumento é o auge do tráfico, da escravidão indígena e africana, das entradas, das bandeiras. A partir daqui o Brasil sacode, moral. E aí, Lu? E aí, meninas? O Brasil sacode. 1630. Olha lá. Circulou período holandês. É o auge do tráfico no Brasil de escravos. O auge dos quilombos. O auge da escravidão indígena e africana. Certo, gente? A partir do domínio holandês, a coisa bomba aqui. Tem questão, professor, sobre o domínio holandês? Tem, né? Vamos lá. Um escravo africano entrava no Brasil com a taxação equivalente a 20% do seu preço no porto de embarque, que era o porto dos que não voltam. Certo? Na segunda metade do século XVII, as taxas de exportação de africanos subiram 28%. Um escravizado tinha um valor aproximado de 100 mil réis. Certo? 100 mil réis. O indígena, chamado manso, olha o manso aí, que é o catequizado, 50 mil réis. E o indígena selvagem, 10 mil réis. Ok? Então, a taxa é muito grande aqui. As taxas de exportação de africanos subiram 28%, tornando-os a mercadoria mais tributada de todo o império. Certo? Era chamado de mercadoria viva. Lembra daquele trecho? A carne mais barata do mercado é a carne negra. No Brasil, viu? Beleza? No translado, no tráfico, pesado, velho. Valor pesado para aquele comércio. Olha que delícia. Baseado nas informações do excerto e no que se sabe sobre o tráfico negreiro, é correto afirmar: quero ver você agora, viu? Quero ver você agora, viu? A importância da mão de obra escrava africana para o sistema colonial português estava somente na sua utilização nas lavouras e minas da coroa. E aí? Em todos os sentidos. Por isso que a gente fala de sistemas de plantation, plantagem, latifúndio, monocultura, escravidão, agroexportação, dependência, economia complementar, especializada. A base é escravocrata. Lembra lá, o escravo dos 3 P's, pão, pano e pau. No passado, o escravo do o negro dos 3 P's hoje.
Lembra da teoria dos 3 P's do passado, 3 P's do presente? Pão, pano e pau. Do presente, periferia, presídio, putrefação, morte. Pegou aí? Certo? E lembrar daquela famosa frase: escravo, mãos e pés do Senhor. Então, como é que ele está restrito apenas a, nesse sentido, lavoura em Minas? Se ele é essa representatividade de mãos e pés do Senhor, tudo faz, ok? Levado ao extremo para alimentar a própria economia, exatamente. O tráfico é a escravidão. Beleza. Circulou o erro, né? Circulou o erro, né? Isso. Letra B. O tráfico de escravos, utilizado apenas como força motriz da colonização no Brasil, ficou restrito à relação do reino com sua colônia. Ô, meu filho, faça isso não com você. O sistema escravocrata percorre o mundo, certo? O mundo. Inclusive, uma galera para a Europa. Não está restrito a essa ideia de reino-colônia, não. Ok? Beleza, circulou. Vamos para a letra C. O comércio de escravos foi atividade importante para o Tesouro Real, além da exploração colonial, da lavoura e da mineração. O comércio de escravos, beleza, que é o tráfico, foi atividade importante, que é o que ele aborda no enunciado, ok? Para o Tesouro Real português. Matou. Ele já te localizou. Além da exploração. Ele está corrigindo a letra A. Entende? Que está dizendo que é só para lavoura para mim. Aqui ele está dizendo, não, pô. Não, pô. Tem um comércio, pô. Tem tudo, pô. Certo? Letra D. O impacto econômico dessa atividade foi pequeno. Oh, meu Deus. Parou, né? Parou. Parou. Não perde tempo. Não gasta energia. Certo? Pois poucos escravos foram comerciados. Poucos? 20 milhões. Tá de brincadeira? Fora aqueles que morreram no translado, velho. Pronto. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Aqui é o resuminho que eu falei para vocês. Invasões holandesas, professor. Tem resuminho? Tem. Sempre que você pensar nas invasões holandesas, preste bem atenção, para você ir direto na questão. Direto. Você vai pensar em União Ibérica, você vai pensar no açúcar, você vai pensar em Nassau e você vai pensar em Calabar. Pensou em invasões holandesas, pensou nisso. Olha lá. Os holandeses invadem o Brasil porque os holandeses se separam da Espanha, certo? Na sequência, começa a União Ibérica. Período que a Espanha governa Portugal e, como consequência disso, todas as colônias portuguesas, inclusive o Brasil. E você tem que lembrar que toda a relação açucarocrática no Brasil, no sistema de capitanias, quem financia é o capital holandês. Então a Holanda lucrava rios com ouro branco, que era o açúcar. Então, historicamente, porque só ela sabia refinar. Só ela, em Amsterdã, existiam 27 refinarias de açúcar. Só ela sabia refinar. Portugal só trabalhava até pães de açúcar, que era rapadura. E aí a Holanda jogava. E quando a Espanha, inimiga da Holanda, agora manda no Brasil, após a morte de Dom Sebastião e o início da União Ibérica, que vai de 1580 a 1640, a Espanha diz: Brasil, você não pode comercializar com a Holanda. O que é que a Holanda faz? Cria uma empresa, a WIC, Companhia das Índias Ocidentais, e parte para dominar áreas, possessões espanholas no mundo, ou luso-espanholas, ok? Especialmente o Brasil. Então, preste bem atenção, estou relacionando as invasões holandesas à União Ibérica e ao açúcar. Pegou aí? Pegou? Beleza. Aí a Holanda vai para a Bahia. Na Bahia leva a lapada para a guerrilha. Depois ela vai para Pernambuco. Em Pernambuco, para vencer a guerrilha, ela tem o apoio de quem? Não vou dizer aquela piada não, viu, Giovanni? Lembra dela, da segunda?
Domingos Fernandes Calabar, aquele de Porto Calvo, lembra? Apoia o domínio holandês, entrega a guerrilha. Com o apoio de Calabar, os holandeses se estabelecem, derrotam os colonos e se estabelecem em Pernambuco. Lembra que Calabar foi julgado como traidor, esquartejado, boba-cipó. E em 2018, houve um julgamento, em 2018, julgamento simbólico, certo? Chamado de a posteriori, que inocenta Calabar, absolve Calabar. Tudo bem? Ficou esperto? Existiu eita, fugiu agora o termo. Esse julgamento. Tudo bem? A partir do apoio de Calabar, os holandeses se estabelecem. E aí eu destaco quem? No governo holandês, ou no Brasil holandês, que eles governam 7 das 19 capitanias. Maurício de Nassau, certo? Então ele vai, primeiro, dominar o norte. Ele vai ter que dominar o norte, porque ele precisa bloquear aquele acesso espanhol no norte. Então eu vou pegar o Grão-Pará, o Rio Grande do Norte, certo? Aquele território amazônico. Então ele não pode se isolar em Pernambuco, que transforma, inclusive, Pernambuco no maior produtor de açúcar do mundo, ok? Financia, baixos juros, prazo de pagamento, transmissão artística francesa, a exemplo do France Post, registro da fauna e flora, laboratório científico, urbaniza, forja Recife, entende? Liberdade de culto, cuidado na liberdade de culto, porque a liberdade de culto entre os brancos, certo? Não se considera aqui religião indígena e africana, não. Tudo bem? Mas ele estabelece liberdade de culto. Tranquilo, professor? Só que a Holanda começa a falhar na Europa e passa a cobrar de maneira excessiva esses colonos que reagem. Depois de 7 anos de Nassau, eu tenho a insurreição pernambucana, que é o movimento de expulsão dos holandeses daqui. Cuidado! A Holanda é a invasão holandesa, auge do tráfico, da escravidão, do açúcar, das fugas, das bandeiras, porque se eles dominam 7 das 19 capitanias, 7 das 19, as outras, o africano não está chegando, então tem que usar o indígena. Por isso que você tem o auge da escravidão indígena e, portanto, do bandeirante que vai buscar. E a Inquisição, nesse caso aqui, está ligada à liberdade de culto. A igreja preocupada com a liberdade de culto que o holandês está estabelecendo nas capitanias que ele está dominando. Então ela reforça a Inquisição nas capitanias que Portugal e Espanha, né, dominam. Então é algo importante. Lembre, viu? Voltando, insurreição pernambucana, expulsão. Qual a primeira grande consequência da expulsão dos holandeses daqui? Crise do açúcar, lembra? Eles vão produzir açúcar na América Central e, evidentemente, competem com o nosso. E o nosso entra em crise, é a primeira grande crise do açúcar no Brasil. Tá bom? Relacionou para quem vai fazer vestibular medicina SESMAC, esse é clássico, viu, velho? Para quem vai fazer o PE, esse é clássico. E para quem vai fazer o Enem, nem se fala. Ó, a coroa portuguesa viu-se obrigada a implementar uma política de colonização que assegurasse o domínio sobre a colônia, principalmente após a frustrante tentativa do sistema de capitanias hereditárias. A centralização administrativa com os governos gerais e o sucesso da empresa açucareira contribuíram para assegurar a posse do Brasil. Texto informativo, né, velho? Delícia para você. Porém, não afastaram a constante ameaça aos domínios coloniais portugueses na América. Aí ele dá um exemplo, viu? Ele pega o exemplo do Rio Grande do Norte. A capitania do Rio Grande do Norte foi palco de incursões de franceses e holandeses. Os franceses estabeleceram-se no nosso litoral para contrabandear para o Brasil e chegaram a usar no Rio Grande do Norte como base para ataques às capitanias vizinhas. É correto afirmar que os holandeses. Então ele quer saber sobre os holandeses. Tá bom? Vamos lá. Letra A. Empreenderam comércio de pedras preciosas. Foi o que eu falei no início da aula, gente. Eu ligo o domínio holandês ao quê? Pô, não perde tempo, velho. Não perde tempo. Chegaram ao Rio Grande com a intenção de buscar drogas do sertão? Não, pô. Não. Letra C. Dominaram
quase todo o Nordeste açucareiro, certo? E permaneceram em solo nordestino por praticamente 2 décadas, de 1630 a 54. Matou, gabaritou, comemorou. Não deixe de comemorar, viu? Você comemora para você mesmo. Aí, entendeu? União Ibérica, açúcar, Nassau e Calabar. Isso. Mas é assim, para ir na bucha, sabe? Esses 4 tópicos vai na bucha, velho. Não tem como fugir disso. Beleza! Pronto. Letra C. Letra D. Foram responsáveis pela pacificação dos índios. Eles escravizaram nativos e cativos, os africanos. Certo? E aqui está relacionada a colonização. Mita e encomenda está relacionada à colonização espanhola. Tudo bem? Beleza. Passando. Bora. Ó. Galera, a 4ª questão fala dos... Cadê? A 4ª? Aqui. A 4ª questão fala dos bandeirantes. Pegou? A 4ª questão fala... Tô em cima, né, velho? Dá uma esticadinha aí. A 4ª questão fala dos bandeirantes. O professor tem resuminho sobre os bandeirantes? Tem. Aqui, ó. Pra você, na bucha. Certo? Primeira coisa que você precisa saber é comparar. A entrada é uma expedição oficial e militar, interiorana e expansionista. A bandeira, certo? É paramilitar e particular. Também para o interior, também expansionista. As duas são responsáveis pelo processo de interiorização do Brasil ou expansão territorial do Brasil. Tá bom? Formação das nossas fronteiras. Aqui eu cito os principais bandeirantes, as principais bandeiras. Lembrar que o bandeirante, ele era quem da lei, da ética, moral, lei, rei. A única lei que ele obedecia era a lei da sobrevivência e não importava o preço. Se precisasse exterminar, escravizar, ele ia fazer isso. E é o principal debate atual. Porque em 20, São Paulo cria o mito do bandeirante herói, aquele onipotente que foge às nossas fronteiras, interioriza o Brasil, é um herói nacional e tal. E aí ofusca toda a violência provocada. É a nossa conquista do Oeste essa, né? Aquela conquista violenta de extermínio, não só indígena como africano. Ok? E não tem como heroicizar aquele que escraviza e mata como sobrevivência nesse sentido. Por isso o debate atual. Questão que hoje vai pegar uma questão sobre o bandeirante. É isso. O debate sobre a destruição dessas imagens, chamamos isso de revisão dessa história. Eles não são nossos heróis. Lembrar do monumento dos bandeirantes, do que aconteceu com a estátua lá do Borba Gato. Ou seja, o debate está em torno disso. Por quê? Beleza que existiu a interiorização e eles foram os principais agentes nessa interiorização do Brasil. Mas não foi intencional e foi extremamente violento. Então eu não posso heroicizar uma ação dessa. Ah, mas eu me beneficio. Beleza, mas eu não posso heroicizar uma ação dessa. Tudo bem, gente? Tá bom? E é isso que a questão versa. Certo? Voltando aqui, olha lá. Lê o documento. Esse homem é um dos maiores selvagens com que tenho topado. Quando se avistou comigo, trouxe consigo um intérprete que não sabe falar português, nem se diferencia do mais bárbaro tapuia. Mesmo se dizendo cristão e sendo casado, falso moralismo aí, lhe assistem 7 índias que a teve. Se encontra... Pulei não foi? Concubinas, exato. E daqui se pode inferir que, tendo em vista a sua vida desde que teve uso da razão, se é que a teve, se encontra a andar metido pelos matos à caça de índios e de índias, estas para o exercício de sua torpeza sexual, aqueles para a obtenção de seus interesses econômicos. Certo? Olá, Daci Ribeiro, né? O monstro aí dessa área. Aí diz assim, o documento apresenta a descrição feita pelo bispo Dom Francisco de Lima a respeito do chefe bandeirante Domingos Jorge Velho. Essa descrição indica um antagonismo entre religiosos e bandeirantes na América Portuguesa durante o século XVII. Com base na análise do documento e seu contexto histórico, conclui-se que tal disposição
associava-se ao fato de que a igreja defendia a catequese indígena, autorizava a escravidão pela guerra justa, que é uma falácia, e o bandeirante queria escravizar, invadia as missões e tal, certo? Então havia um confronto aí, a ele. Associava-se ao fato de a igreja condenar o enriquecimento por meio da escravidão. Não, ele tem que especificar, porque a escravidão africana, beleza, a igreja estava tchuiú, ela assinava com as duas bulas do Diversos e Pontífices. Letra B, defender a catequização. O fato da igreja defende a catequização? Sim. Dos indígenas e sua organização em missões religiosas, condenando assim as bandeiras de apresamento ou de caça ao índio, aludidas no trecho andar metido nas matas a caça de índios e índias. Está aqui. Beleza? Gabaritou. Letra B. C. Desprezar a cultura nativista. Ele não trata de uma capitania específica, né? Ele não trata. O debate aqui vai além de São Paulo, São Vicente. Letra D. Repudiar a associação entre bandeirantes e tapuias. Ele não está para repudiar, a igreja não está para repudiar uma relação. No texto ela fala, ela está repudiando o bandeirante que escraviza. Ela não está dizendo que ele não pode ter relação com o tapuia, ok? Letra E, considerar que os colonos eram desprovidos de raciocínio, como indicado pelo... Não, ela não vai dialogar sobre isso, ao duvidar que o bandeirante possuía razão por entender que esta é alcançada por meio de estudos eclesiásticos, entende? Há um debate aqui nessa letra E que você podia puxar muita coisa, mas a letra B está conectada ao que se discute. Matou? Vamos para a quinta. Vamos para a quinta. Vamos para a quinta que fala de mineração, viu? E o pior é que a maior parte do ouro que se tira das minas passa em pó e em moeda para os reinos estranhos, e a menor quantidade é a que fica em Portugal e nas cidades do Brasil. Beleza. Essa frase indica que as riquezas minerais da colônia... Tem resuminho, professor? Tem. Ó, lembre da mineração, especialmente... Não nesse primeiro slide, porque esse primeiro slide é no detalhe, sabe? É o que está acontecendo no momento que a mineração ocorre. Mas lembre da mineração nas principais transformações que acontecem. E a questão vai falar do Tratado de Methuen, que é um tratado entre Portugal e Inglaterra, certo? Chamado de panos e vinhos. Portugal exporta o tecido, Portugal exporta o vinho, e compra o produto manufaturado inglês. Quebra a perspectiva de uma indústria futura, se endivida porque importa mais que exporta e cria uma relação de dependência. Paga com o quê? Com o nosso ouro. Então o texto está discutindo que o ouro que sai do Brasil não vai para Portugal e sim para a Inglaterra. Mas, professor, que acordo imbecil é esse? Por que Portugal faz isso? Porque a Inglaterra era a única nação que ambicionava Portugal, mas comercialmente, não territorialmente. Então a França ambicionava territorialmente a Holanda e a Espanha. E Portugal não tinha condição militar para enfrentar nenhuma. Por isso, a gente chama de escudo inglês. Se ligou aí? A gente chama de escudo inglês, estamos na pressão ali. Viu? Nesse caso, eu utilizo a Inglaterra contra essas nações que me querem enquanto território. Em troca, eu faço um acordo comercial imbecil desse. Então, é o famoso escudo inglês. Por isso que a Inglaterra assina o Tratado de Methuen. Beleza? Então, para a questão aqui, o texto... Cadê, meu Deus? Fiz um resuminho, tá bom? Aí, essa frase indica que as riquezas foram para onde? Hã? Produziram a ruptura nas relações entre Brasil e Portugal? Produziram a ruptura? Não, reforçaram. Letra B. Foram utilizadas em grande parte para o cumprimento do Tratado de Methuen entre Portugal e Inglaterra. Gabaritou aí. Tá bom? Beleza? As outras duas questões, galera. Revolta separatista. Tá aqui um resuminho das revoltas separatistas. Ok? Contexto iluminista, século XVIII e XIX. Caráter nacional. Republicanas, separatistas, com profundidade ideológica, possuíam o nome do local na revolta, tá ligado? Tudo direitinho aqui para vocês
ok? Na bucha. E eu escolhi a Revolução Pernambucana. Para a gente não perder tempo aqui, ele está perguntando. O texto trata da Revolução Pernambucana. Com relação a esse acontecimento, é possível afirmar. Preste bem atenção para quem não é aluno questão de humanas. Leu isso aqui, compreendeu isso aqui, você faz qualquer questão sobre revolta separatista sem nem ler a revolta em si. São dicas na bucha. E sempre tem questão sobre revolta. Tá bom? Então, pretendiam a separação de Pernambuco. Essas revoltas eram de caráter local ou nacional? Nacional. Então não é a separação de Pernambuco. Contaram com a ativa participação de homens negros, é elitizada. A única popular é a baiana. É só você colher aqui nas dicas. Contaram com a ativa participação... letra B. C. Dominaram Pernambuco e o norte da colônia, decretando o fim dos privilégios. Não, pô, não vou. Isso é absurdo, não tem essa relação aqui. É aquela alternativa que o cara joga. Letra D. Propuseram a independência e a república, ou seja, é separatista e republicana, congregando proprietários, comerciantes e populares. Letra D, ok? Implantaram o governo do terror, ameaçando o direito dos pequenos proprietários. Governo do terror sempre existiu, né, velho? Eles não implantaram, né? Então, beleza? E a última questão, que versa sobre o período joanino, tá bom, gente? Fiz um resuminho do período joanino. Lembrar do contexto napoleônico, bloqueio napoleônico, a fuga da família real, a abertura dos portos às nações amigas, certo? Os tratados de 1810, aliança e amizade, comércio e navegação, certo? As transformações. Aqui eu falo do contexto e aqui eu falo dos tratados em si, certo? Todos eles de maneira bem específica para você. Olhou, você não erra uma questão aqui. Tá bom? Vamos para ela. Aqui está tratando do alvará. Eu, o príncipe regente, faço saber, tal, e diz assim. O projeto industrializante de Dom João, conforme expresso no alvará, que é o de 1808, não se concretizou. Que características desse período explicam esse fato? O Dom João, viu, Letícia? Ele aprova, certo? Ele permite indústria no Brasil. Quando ele chega aqui, ele substitui o alvará. Tira o de 1785 e cria o de 1808. Mas por que esse alvará não funcionou? É a pergunta. Que inclusive foi chamado de alvará da mentira. Por quê? Porque ele tinha feito o que em 1808? Ele abriu os portos às nações amigas e acabou com o pacto colonial. Então, nenhum produtor nacional ia conseguir concorrer com o produtor internacional. Por isso que foi chamado de alvará da mentira, que é o que está na letra B, ó, a dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre suas redes de comércio. Então não dava para o colono brasileiro criar uma indústria, porque ele não tinha como competir com a Inglaterra. Então não adiantava Portugal permitir indústria no Brasil, porque o colono brasileiro não ia conseguir. Tá bom, gente? Coloquei aí todos os principais temas do período colonial, certinho. Prazer, galera, dividir esse tempo com vocês. Esse é o primeiro, numa sequência de aulões que a gente vai fazer na parceria com Biologia na Veia, questão de humanas.